Fala galera, aqui é o V e nesse vídeo eu vou te ensinar sobre um dos gatilhos mentais que eu considero um dos mais importantes, que é o gatilho mental da escassez. Não dá pra você ficar disponível o tempo inteiro pras garotas. Aquela velha história de que o cara que trata mal e o cara que não dá valor pras mulheres se dá bem com elas, não é tão verdade, mas é um pouco verdade por conta disso, por conta dessa questão da escassez. Se você analisar quais são os metais mais preciosos e mais valiosos da natureza? São os metais raros, são as pedras preciosas. Por quê? Porque são os mais difíceis de encontrar. Então, a partir do momento que você está sempre disponível para uma conversa, você acaba não sendo aquela coisa que vai atrair a atenção das mulheres. Tá? Então, vamos começar pela questão da conversa, a questão da conversa online. Você está sempre disponível para conversar com uma garota? Ela não vai ter mais aquela urgência de conversar com você, sabe? Porque você está sempre lá, disponível, falando com ela ou perguntando alguma coisa para ela, sabe? Quando você está estabelecendo uma conversa com a garota e você não acha um jeito de encerrar, e principalmente não acha um jeito de encerrar demonstrando valor, você acaba se tornando aquela pessoa que não tem mais nada para fazer a não ser conversar com ela. Então a regra é, quando você estiver conversando com uma garota, encerre a conversa. E aproveite essa oportunidade para demonstrar valor. Por exemplo, pô, vou encerrar porque eu vou sair com os meus amigos. Pô, preciso acabar com um papo aqui porque eu tenho um jogo de futebol, ou então eu tenho alguma coisa para realizar no trabalho, enfim, tenho coisa para estudar, porque daí você demonstra que você não tá ali sem nada para fazer, sabe? Já aproveita a oportunidade para demonstrar valor e gerar um pouco de escassez. O mesmo serve para uma conversa assim que, por exemplo, vocês estão combinando de sair. Você pode gerar escassez quando você chega pra ela e fala assim, pô, quarta e quinta eu não posso, mas de repente sexta-feira a gente consiga sair, podemos marcar? Porque daí você vai mostrar pra ela que você não está disponível todos os dias. E outra oportunidade muito importante que você pode fazer com que ela tenha essa noção de escassez com relação a você é quando você fica com uma garota na balada. Vamos supor que você ficou com uma garota na balada hoje. A minha recomendação é que no dia seguinte você não converse com ela pelas redes sociais. No mesmo dia, ok. Por exemplo, você ficou com ela hoje. No mesmo dia à noite, você vai lá e manda um boa noite, você fala que adorou ficar com ela, ou alguma mensagenzinha que você queira, ok. Mas no dia seguinte, não converse com ela. Porque as mulheres têm uma mentalidade de que quando o homem chama no dia seguinte, significa que muitas vezes esse cara vai ser o cara que vai encher o saco delas, que vai ficar no pé delas e que vai grudar nelas como chiclete. Então já rola uma certa aversão por parte das garotas. Então quando você ficar com uma garota no dia, não conversa com ela no dia seguinte. Espera o outro dia para você puxar um papo com ela. E se por algum acaso ela vier te cobrar, pô, nem conversou comigo ontem, aí você fala, pô, desculpa, tava muito ocupado, eu tava tendo que fazer algumas coisas do trabalho, da faculdade, da escola, ou então, putz, não deu, eu tava com os meus amigos lá e a gente ficou resolvendo algumas paradas e não deu pra te chamar, mas pô, queria que você soubesse que eu gostei de ficar contigo. Por quê? Porque essas coisas que você falou que estava ocupado fazendo vão gerar escassez. E é isso que vai fazer ela ficar talvez mais interessada em você. Lembrando, galera, que isso nada é regra, mas são gatilhos mentais. São coisas que ficam no nosso subconsciente, informações que você passa para o subconsciente das garotas. Então pode ser que funcione alguma desses gatilhos mentais e pode ser que isso seja o diferencial para você conseguir ficar com as garotas. E por último, eu quero falar de uma escassez que eu gostava muito de fazer, que é uma escassez para a hora que você estiver ficando com ela. A escassez para o momento que você já sabe que vai conseguir ficar com ela. É a escassez na hora do beijo. Eu gostava muito de fazer isso. Por exemplo, eu tô ficando com uma garota, ou eu tô ali interagindo com uma garota e eu vi que ela quer ficar comigo, certo? Eu já tentei me aproximar dela e dar o beijo nela, mas eu não beijei ela ainda. O que eu gostava muito de fazer? Eu gostava de mostrar que o meu beijo era muito valioso. Então, eu me aproximava dela, eu pegava ela, fingia que ia beijar e eu mesmo desviava. Por quê? Para mostrar para ela que eu tenho um valor maior. Como se fosse assim, não querendo dizer, eu sou melhor que você. Não, não é isso. Mas é mostrar para ela que você também está no controle da situação. Isso é gerar escassez. Porque a partir do momento que a pessoa quer o seu beijo, que ela aceita, vamos supor, a garota fecha os olhos para te beijar e você desvia e dá um beijinho no rosto e fala no ouvidinho dela alguma coisa do tipo, você achou que ia ser fácil assim me conquistar? Isso você vai gerar uma escassez absurda e pode ser que ela fique muito mais afim de ficar com você. Aí você deve pensar, pô, mas se eu vou conseguir beijar ela da primeira vez, por que eu vou gerar escassez? Porque, para muitas,
o importante não é o beijo, o importante é o que pode rolar depois. E esse diferencial que você apresenta para uma garota pode fazer a diferença para de repente você conseguir levar ela para sua casa, levar ela para um lugarzinho mais romântico, para vocês aquecerem aí de repente a relação. Beleza? Então sigam essas dicas, tá? E usem esse gatilho mental que é muito poderoso. Te vejo no próximo vídeo.